Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar um dos mecanismos mais incríveis e, por que não dizer, estranhos da biologia. Vamos falar sobre como a temperatura de um ninho pode determinar se um filhote de réptil vai ser macho ou fêmea. É isso mesmo, o calor decidindo o futuro. Bora mergulhar nisso? Pois é, a pergunta que fica é essa. Parece coisa de ficção científica, né? Imagina só, 1 grau a mais ou a menos no ambiente, selando o destino de toda uma geração. Mas para muitos répteis, essa não é ficção, é a mais pura realidade biológica. E, para a gente entender como isso é possível, primeiro precisamos deixar de lado o que a gente conhece sobre nós, humanos. Vamos entrar num mundo que funciona com outras regras. Um mundo onde os famosos cromossomos X e Y não são os protagonistas. Bom, a maioria de nós aprendeu sobre a determinação genética do sexo, a tal da GSD. É o sistema dos mamíferos, o nosso. Se um embrião recebe os cromossomos XX, se desenvolve como fêmea. Se recebe XY, vira macho. Simples, genético, decidido na fecundação. Só que no mundo dos répteis, a história é outra. Muitos usam a determinação do sexo dependente da temperatura, ou TSD. Aqui, quem manda não é o gene, é o ambiente. E de quem a gente está falando exatamente? Olha só. Todos os crocodilos e jacarés do planeta. A grande maioria das tartarugas, sejam marinhas ou de água doce. Várias espécies de lagartos. E até o tuatara, aquele réptil super antigo lá da Nova Zelândia. Todos eles, de certa forma, terceirizam a decisão do sexo dos seus filhos para o termômetro da natureza. Mas calma, não é uma decisão aleatória, uma bagunça. A natureza é mais organizada que isso. Existem padrões bem definidos que nos ajudam a entender as regras desse jogo. É como se existissem diferentes programações nesse termostato natural. E o mais impressionante é a sensibilidade do sistema. Não estamos falando de diferenças brutais de temperatura tipo verão e inverno, uma variação de apenas 2 a 4 graus Celsius, mas que acontece numa janela de tempo bem específica do desenvolvimento do embrião, já é o suficiente para definir se aquela ninhada inteira vai ser de machos ou de fêmeas. É um ajuste fino, super delicado. E estudando isso a fundo, os cientistas conseguiram identificar 3 padrões principais, 3 regras básicas que descrevem como a temperatura e o sexo se relacionam. Esses padrões mostram como esse mecanismo não afeta só um indivíduo, mas o equilíbrio de toda a população. O primeiro padrão, e o mais comum, é o padrão IA. A lógica é bem direta. Ninhos mais frios, mais machos. Ninhos mais quentinhos, mais fêmeas. A maioria esmagadora das espécies de tartarugas segue esse modelo. Simples assim. Agora, o padrão IBAN é literalmente o contrário. Aqui, o frio favorece as fêmeas e o calor favorece os machos. O tuatara, aquele réptil neozelandês que eu comentei, é o exemplo clássico que segue essa regra invertida. E, por último, temos o padrão 2, que é o mais complexo de todos. Pensa assim, a moderação gera machos. Temperaturas intermediárias, amenas, resultam em filhotes machos. Já os extremos, tanto muito frio quanto muito quente, produzem fêmeas. É nesse grupo que entram todos os jacarés e crocodilos, além de algumas espécies de lagartos e tartarugas. Então, só para a gente fixar a ideia, a maioria das tartarugas usa o padrão A, em que o calor produz fêmeas. O tuatara inverte tudo com o padrão IB, calor para machos. E os crocodilianos seguem o padrão 2, onde o meio termo é dos machos e os extremos das fêmeas. Ok, até agora a gente entendeu o que acontece. Mas a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão é: como? Qual é o mecanismo por trás disso tudo? Como a temperatura consegue virar um interruptor biológico? A resposta, meus amigos, está na bioquímica. A grande estrela desse processo é uma enzima chamada aromatase. O papel dela é crucial. Pensa nela como uma pequena fábrica de conversão molecular. Ela pega hormônios tipicamente masculinos, os andrógenos, como a testosterona, e, puf, transforma eles quimicamente em hormônios femininos, os estrogênios. Então a jogada é a seguinte: a temperatura do ninho funciona como um dimmer, um controlador de intensidade para a atividade dessa enzima, a aromatase. Em temperaturas que a gente chama de femininas, a produção de aromatase dispara. Com muita enzima trabalhando, a testosterona do embrião é convertida em estrogênio. E com muito estrogênio no sistema, as gônadas se desenvolvem como ovários. O resultado? Uma fêmea. Já nas temperaturas masculinas, a atividade da aromatase é baixíssima. Sem conversão, a testosterona predomina e as gônadas viram testículos. É um interruptor bioquímico perfeito, acionado pelo calor.
E essa estratégia genial, que funcionou perfeitamente por milhões e milhões de anos, está agora diante de um desafio gigantesco. E essa reviravolta na história nos leva diretamente para uma das maiores crises do nosso tempo. Não é segredo para ninguém que o planeta está esquentando. E as mudanças climáticas, claro, afetam também a temperatura do solo, da areia das praias, justamente onde esses ovos são postos. Aquele termostato da natureza que sempre foi tão preciso está sendo desregulado. Ninhos que antes tinham a temperatura ideal para gerar machos e fêmeas, agora estão ficando quentes demais o tempo todo. O resultado disso já está sendo medido e, sinceramente, é alarmante. Em algumas populações de tartarugas marinhas, por exemplo, os cientistas já encontraram proporções extremas. O aquecimento da areia está fazendo com que algumas praias produzam ninhadas com 99% de fêmeas e apenas 1% de machos. É um desequilíbrio brutal. E a consequência disso é matemática, é inevitável. Uma espécie precisa de um número saudável de machos e fêmeas para se reproduzir e continuar existindo. Quando você tem fêmeas de sobra e quase nenhum macho, a taxa de reprodução despenca, a diversidade genética cai e a população como um todo pode entrar em colapso e caminhar direto para a extinção. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bastante urgente. Esses animais são sobreviventes? Eles viram os dinossauros ir embora, passaram por eras glaciais, usando esse mecanismo incrível. Mas a questão é, eles vão conseguir se adaptar rápido o suficiente a um aquecimento global que acontece num ritmo nunca antes visto? O termostato da natureza está quebrando e o tempo está correndo.